Mas então, pessoal, Alexandre aqui. Nesse vídeo, vamos falar a respeito das médias pitagóricas, né? O que são médias pitagóricas, né, gente? Em matemática, as três médias pitagóricas clássicas são a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. É nessas três que a gente vai conversar com vocês aqui nesse vídeo, certo? Conto com teu like de antemão, já a tua inscrição no canal, se tu não for inscrito, para apoiar a gente aqui a fazer mais vídeos desse tipo aqui, certo, gente? Mas então, esses meios, tá? Eles foram estudados por na área das proporções, do estudo das proporções por pitagóricos, né? E gerações posteriores de matemáticos gregos, né? Por causa da sua importância, não só na geometria, como também na música. Ok, pessoal? Então, como eu havia dito já, são três médias: a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. Sobre a média aritmética. Olha só, a média aritmética simples, tá? Ela também é conhecida por apenas por média, né? É a medida de posição mais utilizada e a mais intuitiva de todas. Sempre que a gente pensa numa média, a média que vem em primeiro lugar é a aritmética. Disparado, a mais utilizada de todas, né? Tanto na estatística quanto na matemática, na vida comum, né? É a mais intuitiva de todas, tá? Ela está tão presente em nosso dia a dia que qualquer pessoa entende seu significado e a utiliza com frequência, muitas vezes mesmo sem saber exatamente, né? Então, como exemplo aqui, como se calcula uma média aritmética simples? Por exemplo, imagina a nota de 5 alunos numa prova de matemática, tá? O aluno A, o aluno B, o aluno C, o aluno D e o aluno E. O aluno A, tá? Tirou nota 7. O aluno B tirou nota 8. O aluno C tirou nota 0. O aluno D tirou nota 2. E o aluno E tirou nota 3. Ok? Temos, portanto, dados aqui que não estão necessariamente agrupados, né? São notas de 5 alunos. Ou seja, como que a gente calcula essa média, né? A média aritmética, né? É a soma de cada um dos elementos dividido pelo número de elementos. Portanto, né? 7 mais 8 mais 0 mais 2 mais 3. Vou dividir isso tudo aqui por 5, porque são 5 alunos, né? Então, temos, portanto, que essa soma aqui vai dar 7 mais 8, 15, mais 2, mais 3, vai dar 20. 20 sobre 5. Portanto, a nossa média aritmética é igual a 4. Esse 4 é uma medida de posição, é uma medida representativa desse conjunto de dados, né? Ou seja, é a média das notas desses 5 alunos. Isso é média aritmética. Já vou aproveitar e comentar com vocês que um outro tipo de média aritmética seria a média aritmética do tipo ponderada, né? Então, vamos imaginar uma situação parecida aqui, tá, pessoal? Vou apagar aqui, né? Mas a média ponderada, ela não deixa de ser um tipo de média aritmética, né? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos apagar aqui também. Ó, aqui nós temos as notas, né?
e aqui nós temos o número de alunos que tirou determinada nota, por exemplo, né? Então tivemos 2 alunos que tiraram 7, 8 alunos que tiraram 8, 2 alunos que tiraram 0, tomando como exemplo, né, 3 alunos que tiraram 2 e 2 alunos também que tiraram 3. O que seria a nossa média geométrica, né? Olha só, a média geométrica, aliás, a média aritmética ponderada, né? Eu vou fazer uma ponderação dos pesos. Qual o total aqui, né, de alunos? 8 mais 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 alunos tem essa turma, né? Então, a média ponderada vai ser 7 vezes 2, eu vou multiplicando, né, cada par de dados aqui. A nota multiplicado pelo número de alunos. 8 vezes 8, mais 0 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 2. Tudo isso aqui dividido pelo total de alunos. O que vai ser a nossa média ponderada, portanto? 14, 64, mais 6, 0 vezes 2, 0, né? Sobre 17, e aqui teremos 14 mais 64, com mais 12, 90, né? 90 aqui sobre 17. 5,29 é a média, tomando como ponderação agora, né? Mas também é uma forma de média aritmética, quando os dados começam a ficar mais tabelados, mais organizados, né? Aí a gente recorre à média, a uma ponderação dessa média, ok? Vamos em frente nas nossas médias pitagóricas, né? A segunda média pitagórica é a média geométrica, né? Que é útil para representar conjunto que possui dados que o comportamento desses dados em si, se tu for analisar eles de uma forma crescente ou decrescente, eles são próximos, né, a uma PG, a uma progressão geométrica, né? Então é utilizado também para encontrar o lado de quadrado e cubo, conhecendo a área e volume. A média geométrica é aplicada também em situações de acumulação de aumento ou decréscimos percentuais. Ela é muito utilizada na matemática financeira em juros compostos, né? Se utiliza muitas vezes para tu pegar uma taxa média, né? Tu precisa chegar na taxa acumulada e depois que tu acumulou, tu tira a raiz enésima, né? A raiz geométrica desse número de elementos, né? A média geométrica, ela é aplicada em qualquer conjunto de dados estatísticos, né? Mas normalmente é aplicada em geometria e retângulos, volumes, cubos, né? E a aplicação também em problemas de matemática financeira que envolvam taxa percentual acumulada, né? Percentagem sobre porcentagem, por isso juros compostos, certo? Além de ser a média mais conveniente para dados que se comportam como uma PG, como já dito, né? Em frente, uma aplicação, portanto, gente. Olha só, um produto durante 3 meses teve aumentos consecutivos. O primeiro foi de 20%. Então, um aumento de 20%, ele representa o quê? O valor inicial, que a gente chama de 1, mais o seu acréscimo de 0,20. Ou seja, temos um fator aqui de 1,20. O segundo, de 10%. Então vai ficar 1 mais 0,10 ou simplesmente 1,10. E o terceiro, de 25%. 1 mais 0,25, teremos 1,25, né? Qual foi o aumento médio percentual ao final desse
período. Muito bem, o que a gente faz para saber o aumento médio percentual? Em primeiro lugar, a gente pega esses 3 elementos aqui e multiplica eles. Ou seja, a gente vai fazer aqui uma média geométrica. Vamos tirar a raiz cúbica. Por quê? Porque são 3 conjuntos de dados, né? 20, 10 e 25, ou seja, 1,20 vezes 1,10 vezes 1,25. Né? Resolvendo aqui, pessoal, 1,20 vezes 1,10, 1,25 vezes raiz cúbica, aqui vai dar 1,65. Assim, gente, a título de curiosidade, tá? Esse 1,65 indica que o aumento acumulado no trimestre, né, foi de 65%. Jamais façam 20 mais 10 mais 25, porque aqui são grandezas acumuladas, né, em progressão geométrica. Portanto, não façam aqui, ou não procurem fazer uma soma e dividir por 3, né, porque não funciona assim. Então, o aumento acumulado no trimestre deu 65%, ou pega o fator dele, que é 1,65, e agora tiramos a raiz cúbica, tá? Que vai dar aqui 1,18, vou arredondar aqui para 17. Ou seja, a gente vai tirar aqui o 1 do fator, vai ficar 0,1817. Né? Ou multiplica por 100, que vai dar 18,17%. Tá? Esse foi o aumento médio percentual, né, em cada mês. Se tu pegar 18,17 e aplicar acumuladamente durante esses 3 meses, vai dar os 65%, né? Então, é uma aplicação dessa regra aí, né, da média geométrica. Vamos para a seguinte aqui agora. Aritmética versus geométrica, né? Na estatística, a forma como os dados se comportam é muito importante para a escolha de um único valor para representá-los. Esse único valor, então, é uma medida de posição. Mas como escolher essa medida de posição, né? Por isso existem tipos de medidas centrais e tipos de média. A escolha sobre a qual média utilizar deve ser feita levando-se em consideração o conjunto de dados que estamos trabalhando. É muito importante saber como se comportam os dados e quais dados são, né? Então, como visto no exemplo, se forem dados que se comportam próximos a uma PG e que tem um crescimento exponencial, se usa a média geométrica. Nas demais situações, em sua maioria, gente, sempre a média aritmética. Na dúvida, média aritmética, certo? E é importante saber, tá, que a média geométrica ela vai ser sempre menor. Média geométrica será sempre menor que a média aritmética. Ok? Vamos, portanto, à média harmônica. Tá? Quando a gente trabalha com grandezas inversamente proporcionais, uma média interessante para representar o conjunto de dados é a harmônica. Situações como cálculo de velocidade média são bastante comuns para o uso de média harmônica. Há problemas também de escoamento de água ou até mesmo de densidade que podem ser resolvidos por essa média, né? Descrevemos a média harmônica como a quantidade de elementos no conjunto dividida pela soma do inverso dos elementos do conjunto. Por exemplo, 3 conjuntos, vamos dizer, de números x1, x2 e x3. Tá? Como é que seria a média harmônica? Tu vai pegar 3 elementos
tu vai pegar 3, né? E tu vai dividir por 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3. Essa é a ideia da média harmônica, tá? A média harmônica, a título de curiosidade, ela é muito utilizada no vestibular da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Para o cálculo das notas, né? Ou seja, o examinador ele procura um aluno que tenha conhecimento médio na maioria das matérias do que conhecimentos, quem sabe, maiores nas exatas e menores nas humanas, por exemplo. Ele quer um aluno que tenha um conhecimento regular, ele busca a regularidade quando ele apura a média dos alunos, dos vestibulandos, né, pela média harmônica. Então, um exemplo aqui de aplicação da média harmônica, né? No cálculo da velocidade média. Um carro realiza um percurso 2 vezes. Na ida, ele faz o percurso com uma velocidade de 80 km por hora. Na volta, ele realiza o mesmo percurso com velocidade de 120 km por hora. Qual foi a velocidade média ao juntar-se ida e volta? Ou seja, nesse caso aqui, nós vamos utilizar a média harmônica. Nós temos duas velocidades, a velocidade 1 e a velocidade 2. E, portanto, vamos fazer 2 sobre 1 sobre 80 mais 1 sobre 120. Então, aqui vai ficar 2 sobre... Já dividi e já somei aqui, gente. 0,0208,3. O 3 é uma dízima periódica, tá? Vai dar aqui 96 quilômetros por hora, né? Uma maneira mais rápida de resolver o problema realmente é utilizando a média harmônica para este tipo de problema, né? E, portanto, gente, vamos fazer aqui um cálculo comparativo aqui para a gente treinar, né, as 3 médias pitagóricas, né? Então, gente, vamos pegar esses dados aqui, ó, 5, 7, 1, 9 e 2, né? Primeiro lugar, vamos calcular a média aritmética, né? A média aritmética. A gente soma, né? 5 mais 7, mais 1, mais 9, mais 2 e vamos dividir por 5. São 5 elementos. 5 mais 7, 12, 13. 13 com mais 9, 22 mais 2, 24 por 5. É a média aritmética. Teremos 4,8, né? A média geométrica. A gente vai tirar a raiz quinta, porque são 5 elementos, e vamos fazer 5 vezes 7, vezes 1, vezes 9 e vezes 2. 5 vezes 7, 35 vezes 1, 35 vezes 9 e vezes 2. Vai dar raiz quinta de 630. (3,63) é a média geométrica. E para finalizarmos, a média harmônica. 5 elementos dividido por a soma dos inversos de cada elemento. 1/5 mais 1/7 mais 1 sobre 1 mais 1/9 mais 1/meio. Teremos, portanto, aqui 5 sobre. Façamos aqui.
1. Aqui deu 1,9539, que vai dar, portanto, 2,56. Observamos aqui que a média harmônica é a menor, né? A média geométrica está no meio e a média aritmética ela tem valores maiores. Então, a maior de todas, a média aritmética, é maior que a média geométrica, que é maior que a média harmônica. Né, pessoal? Via de regra, funciona assim com essas três médias estudadas. Certo, pessoal? Conto com teu like aí, conto com a tua inscrição no canal. Espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil o vídeo para aumentar teu conhecimento nesses dados, né? Que isso faz parte um pouco da estatística, mas também da matemática comum, né? Muito cobrado também em vestibulares, né, gente? Então, conto com teu apoio aí, espero que tenha gostado do vídeo e te deixo um abraço. Fiquem todos com Deus. Abraço. Fui.